E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Magal de Física, a gente vai estar abordando o tema da mecânica e dentro da mecânica o assunto relacionado à aula de hoje é a cinemática. Vamos começar a pensar a cinemática, falar um pouco sobre a cinemática. Quando nós falamos da cinemática, estamos pensando no estudo dos movimentos dos corpos. Então, como tudo ao seu redor está em movimento, esta parte da física, ela aborda basicamente todo o seu cotidiano. Interessante nós pensarmos no seguinte: quando nós estamos falando dos movimentos dos corpos, na cinemática não nos interessa a massa do corpo. Ou seja, pode ser eu, pode ser você, pode ser um carro, pode ser uma moto, um avião ou uma mera formiga. Qualquer corpo em movimento está sob estudo da cinemática. Os efeitos atmosféricos, os efeitos gerados pelo homem na Terra, os efeitos climáticos, isso aí são todas as áreas que a física estuda e aborda e nós vamos estar trabalhando isso com vocês. Portanto, quando a gente fala de cinemática, nós estamos pensando no estudo dos movimentos dos corpos. Não há critérios para ser estudados, mas sim conceitos básicos nos quais a gente vai trabalhar e tentar, com base nesses conceitos básicos, linkar vocês de alguma maneira. Fazer com que vocês consigam, ao ler um exercício, identificar a cinemática naquele exercício. Então, se a partir de um certo problema ele vem e cita a massa do corpo, foge. Se ele cita as leis da física, foge. Porque, como eu disse a vocês, isso é genérico. Vamos estudar genericamente todos os movimentos que possam estar acontecendo ao seu redor e, para isso, nós vamos dispor do estudo da física e do nosso amigo, o Rose Clayton. Então, o Rose Clayton vai participar dos nossos módulos, ele vai ser o elemento que vai estar sofrendo ou efetuando os princípios da física para que você aí consiga entender melhor. Em sentido desse movimento, nós temos o seguinte: para começar a estudar a cinemática, nós precisaríamos ter os fundamentos da cinemática. E nos fundamentos, aqueles que vão doutrinar, que vão estabelecer uma meta para você, uma base também que seja em cima disso, nós temos que primeiro diferenciar três aspectos importantes. Se no exercício você começa a ler ou verificar que um corpo tem movimento, aceleração, lugar, espaço, trajetória, isso tudo acaba confundindo um pouco a sua cabeça e às vezes você se perde na orientação desse exercício. Então, é bem interessante que a gente comece a pensar no seguinte aspecto. Se um exercício ou algum lugar ou algum momento no seu cotidiano você pensar no espaço, espaço para nós, na física, está intimamente ligado à posição. Falar de espaço é o mesmo que pensar em posição. Falar em posição é o mesmo que pensar em espaço. Não tem nada a ver com velocidade e nem nada a ver com aceleração. É totalmente independente. É o lugar de um corpo. Espaço para nós é representado pela letra S. Então, quando tivermos a representação de espaço, S maiúsculo, está mostrando o lugar daquele corpo, aonde ele se encontra. A sua rua tem casas, inclusive a sua, que ocupam um lugar. Esse lugar é fixo. Independente se você está subindo, descendo, indo para um lado ou indo para o outro, a sua casa se encontra no mesmo espaço fixo da rua. Você mora numa cidade e essa cidade tem um espaço fixo dentro do estado da Federação Brasileira. Então, se você vai, por exemplo, para outra cidade, passear, quando você volta, o seu bairro, a sua casa, a sua cidade tem que estar ali. Isso são espaços, como você agora está ocupando um espaço quando você está assistindo esse vídeo. Então, espaço, sinônimo de posição, posição, sinônimo de espaço. Velocidade. Falou em velocidade, pense em movimento. Um corpo que tem velocidade é dotado de movimento. Um corpo que em movimento é dotado de velocidade. Tentamos usar a língua portuguesa para entender os fenômenos da física. Portanto, lá atrás, quando um professor falou para você, olha, o corpo tem um movimento retilíneo e uniforme. O que você deve imaginar desse tema movimento retilíneo e uniforme que a gente vai ver nas aulas futuras? Pô, se é movimento, eu tenho que estudar um corpo que tenha velocidade. Então, se ele pensa, olha, o movimento do corpo é retilíneo e uniforme, quer dizer, é um movimento em uma certa direção e uniforme, que se realiza, se concretiza sempre da mesma maneira. Se a gente começar a pegar a língua portuguesa e usar a física como
base dessa interpretação, nós conseguimos interpretar a matéria antes até de entendê-la. Se eu pensar em aceleração, eu estou pensando em força. Se eu pensar em força, eu estou pensando em aceleração. Todo corpo que tem aceleração, ele é dotado de força. Todo corpo que exerce força, ele exerce uma aceleração. Não confundir, o vestibular vai tentar forçar isso com vocês, o conceito de velocidade com aceleração. Nada a ver. Velocidade é uma coisa, aceleração é outra. Se eu tenho velocidade, eu tenho movimento. Se eu tenho aceleração, existe uma força capaz de alterar esse movimento. Mas não necessariamente porque você tem aceleração, você tem movimento. Você agora, me assistindo, tem a aceleração da gravidade da Terra, que deve ser aproximadamente 10 metros por segundo a cada segundo que passa sobre a sua cabeça. E nem por isso a sua cabeça está em movimento agora. A gente vai explicar isso mais lá na frente. Bom, se eu falei para vocês que existe toda esta base de caracterização para nós começarmos a entender o estudo dos movimentos, então a gente precisa ter alguns fundamentos. Quais são os fundamentos básicos da cinemática? Onde a gente deve nos prender para a gente começar a fazer o estudo nessa aula 1 de cinemática? Primeiro, a palavra que muito aparece nos exercícios é ponto material. O que é um ponto material? Ponto material é um corpo de tamanho desprezível. Note que eu não falei massa, tamanho desprezível. Aí eu pergunto para você, cite um exemplo de um ponto material. Aí você pensa, fala assim, olha, Magal, uma formiga é um ponto material. Sim, uma formiga, um corpo de tamanho desprezível. Aí a sua prima que está aí perto de você fala, mas uma bactéria pode ser um ponto material. Sim, uma bactéria é um ponto material. Todo corpo de tamanho desprezível é um ponto material. Aí, de repente, a sua mãe grita, fala assim, pô, mas quem sabe um planeta não é um ponto material? Aí você fala, o cara, minha mãe está louca, minha mãe está totalmente doida. Um planeta é um ponto material? Aí, de repente, nós pensamos, peraí, mas será que um planeta é um ponto material? Tua mãe está certa. Por quê? Olha só, uma bactéria é um ponto material, uma formiga é um ponto material, eu sou um ponto material, você é um ponto material. Aí você fala assim, puxa, Magal, mas quando que você vai ser um ponto material com o seu 1,90 m de altura? Bom, se eu chegar no local e você estiver na varanda do 10º andar desse prédio, olhando para baixo, eu estou lá no térreo, você não consegue falar o meu tamanho. Se de repente eu olho, por exemplo, para cima e vejo um pontinho lá no céu e falo, olha aquela estrela, e não é, é Marte. Então, uma coisa vai ser ponto material, um objeto vai ser ponto material, um elemento vai ser ponto material, dependendo de onde nós observamos esse objeto. Então é muito importante que a gente tenha esse ponto de vista. Ponto de vista, local de onde nós observamos um objeto, nós chamamos de referencial. Referencial é o local de onde nós observamos um fenômeno físico ou um elemento acontecer. Se eu tenho, por exemplo, um referencial adotado, as coisas acontecem para mim diferente do que pode acontecer para você. Por exemplo, com base num certo referencial, um corpo pode estar parado e o outro pode estar em movimento. Nós estamos parados agora em relação a esta lousa no fundo, mas em movimento em relação ao Sol, de referenciais adotados de maneira diferente. Pensamos então aqui numa situação física. Ó, uma casa, a praia e um sítio. Se eu tenho uma casa, a praia e o sítio, eu não posso estudar cinemática. Por quê? Porque eu não tenho nenhum elemento ali. Porém, se eu introduzir um elemento naquele lugar, eu começo a estudar o referencial. Quem é esse elemento? O Rose Clayton. Então, colocando o Rose Clayton aqui, ele está aqui, por exemplo, na sua bicicleta, numa posição, então ele tem um certo lugar, ocupa uma certa posição. Agora sim, Rose Clayton está nesse lugar, na posição inicial. Atente, pessoal, que posição inicial significa quando o tempo é igual a 0. Ou seja, tudo começa a ser marcado a partir daí. Marcamos toda a física em função do tempo. Piscou um pouquinho, nós piscamos e o Rose Clayton está aqui, ó, neste lugar. Opa, ele mudou de lugar. Se ele mudou de lugar, nesse próximo instante, ele teve um deslocamento. Então, para nós, deslocamento é mudança de lugar. Deslocamento é o quanto você está longe do ponto de partida. Então, esse deslocamento, representado pela letra delta,
S é a posição final menos a posição inicial. Atente, o quanto você está longe do ponto de partida. Se o Rosie Clayton saiu daqui e foi para lá, ele teve movimento. Se ele teve movimento, ele teve velocidade. Está aqui, a velocidade do Rosie Clayton. Esta velocidade fez com que ele saísse desse lugar e viesse para cá. O referencial indica isso. Ele quer ir para a praia. Ele não perdeu nada no sítio. Ele quer ir para a praia. Então, toda vez que a velocidade concorda com o referencial, quando ele vai fazer aquilo que ele quer, chamamos esse movimento de movimento progressivo. Ele está progredindo naquilo que ele sonhava em fazer. Então, o movimento vai ser progressivo quando? Quando a velocidade for positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Porém, se de repente aconteceu alguma coisa lá na praia, ele vem para esta posição, neste intervalo de tempo, ele está longe de onde ele queria ir. Então, em vez de ele ter um movimento progressivo, ele vai ter um movimento retrógrado, ou seja, a velocidade no sentido contrário daquilo que ele queria ou de que ele gostaria de fazer. Aí eu tenho chamado movimento retrógrado, velocidade negativa. Se falou em velocidade, nós pensamos mudança de lugar num certo intervalo de tempo. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Capacidade de deslocar num certo intervalo de tempo. Essa velocidade é chamada velocidade média, deslocamento num certo intervalo de tempo. Nós temos um sistema chamado Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, deslocamento é dado em metro, tempo é dado em segundo. Se por acaso o danadinho te der em quilômetro por hora, para converter para metro por segundo, você divide o número por 3,6. Se você tiver em metros por segundo e quiser passar para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6.